Você já imaginou chegar para trabalhar em um lugar que parece saído de um sonho? Uma mansão de tirar o fôlego e, de repente, dar de cara com algo tão impossível que faz seu mundo parar? Foi exatamente o que aconteceu com a Lia. Naquela noite, ela era só mais uma garçonete tentando ganhar a vida, servindo em uma festa luxuosa na mansão dos Andrade, um nome que ecoava poder e riqueza por toda a cidade. O lugar era incrível, daqueles que a gente só vê em filme, sabe? Lustres que pareciam diamantes, tapetes onde seus pés afundavam, um murmúrio de conversas elegantes e risadas que pareciam flutuar no ar. Lia estava focada, bandeja firme na mão, tentando ser invisível como mandaram. Mas algo naquele ambiente a puxou para um canto mais quieto, um corredor menos iluminado, quase escondido do brilho da festa. E foi ali, pendurada na parede numa moldura preta, simples até demais para aquele lugar, que ela viu uma foto antiga. Uma garotinha de Maria Chiquinha, um vestidinho simples, sorrindo um sorriso meio tímido, meio sapeca para a câmera. O coração da Lia disparou. O ar sumiu dos seus pulmões. Ela se aproximou, os olhos arregalados, sem acreditar. Não era só uma garotinha qualquer. Aquela garotinha era ela, Lia. Cerca de 5, talvez 6 anos de idade. Um rosto que ela via no espelho todos os dias, mas numa versão tão pequena, tão distante, de um tempo que nem ela mesma tinha fotos. Como aquela imagem, um fantasma do seu passado, mais remoto, foi parar ali naquela mansão onde ela nunca tinha pisado antes, na casa de uma família que ela nem conhecia. A cabeça dela girava. Era impossível, mas estava ali, bem na sua frente. Quem eram aquelas pessoas? E por que, céus? Porque a foto da sua infância estava pendurada como um segredo exposto naquela parede. Aquele choque inicial, a vertigem de ver a si mesma onde não deveria estar, era um golpe duro demais para alguém como Lia, porque a vida dela nunca foi sobre fotos emolduradas em mansões. A vida de Lia sempre foi sobre batalha, sobre ralar muito desde cedo. Ela não nasceu em berço de ouro, longe disso. Foi criada pelos Costa, o Sr. Alberto e a Dona Elza, um casal de coração enorme, mas com bolsos quase sempre vazios. Eles a adotaram pequenininha, deram todo o amor do mundo, se desdobraram para que nada essencial faltasse. Mas o essencial deles era bem diferente do luxo que escorria pelas paredes daquela mansão. Lia sabia, desde que se entendia por gente, que se quisesse algo a mais, um curso, uma roupa nova, ajudar em casa, teria que correr atrás. E ela corria. Aos 23 anos, sua rotina era uma maratona. Saía de um emprego, corria para outro, emendava turnos como garçonete, faxineira, o que aparecesse. O cansaço era um companheiro constante. Os pés doíam no fim do dia, mas a necessidade e a gratidão pelos pais adotivos a empurravam para frente. Eles eram seu porto seguro, seu exemplo de dignidade na simplicidade. Por isso, ver aquela foto, um pedaço de um passado que nem os Costa pareciam conhecer direito, naquele cenário de riqueza absurda, era mais do que estranho. Era como se 2 mundos que jamais deveriam se cruzar tivessem colidido bem ali, na frente dela, deixando Lia perdida entre a sua realidade de luta diária e aquele vislumbre inexplicável de uma outra vida que, de alguma forma, parecia ter a sua imagem como parte dela. E era justamente ali, naquele universo paralelo chamado Mansão Andrade, que o contraste com a vida de Lia se tornava quase doloroso. Aquele lugar não era só uma casa grande, era uma fortaleza de opulência, um monumento ao dinheiro e ao poder, que parecia existir em outra dimensão. Desde o momento em que se atravessava os imponentes portões de ferro forjado, passando pelos jardins milimetricamente cuidados que mais pareciam pinturas, tudo gritava exclusividade. As colunas altas na entrada, o mármore frio sob os pés, o silêncio quase reverente que pairava nos corredores largos e repletos de obras de arte que Lia nem se atrevia a olhar por muito tempo. Tudo parecia feito para lembrar aos meros mortais, como ela, que aquele não era o seu lugar. Os Andrade, como família, eram mais um conceito do que pessoas de carne e osso para quem trabalhava ali. Figuras distantes que flutuavam pelos salões com uma confiança inabalável,
donos de um mundo onde as preocupações de Lia provavelmente nem existiriam. E no centro desse universo gravitava o Sr. Matias Andrade, o patriarca, um homem de poucas palavras, olhar penetrante e uma postura que exalava controle. Vê-lo de relance já era suficiente para sentir um arrepio. Havia nele uma frieza calculista, uma distância que não era só física, mas emocional, como se ele observasse tudo de um patamar inalcançável. Aquele luxo todo não era acolhedor, era pesado, opressor. Havia uma sensação estranha no ar, uma quietude por trás das risadas e da música da festa, como se as paredes grossas e os objetos caros escondessem mais do que apenas riqueza. Escondiam segredos. E agora, Lia tinha a terrível suspeita de que um desses segredos tinha o seu próprio rosto de criança. Foi justamente essa sensação de segredos pairando no ar que talvez tenha guiado os passos de Lia naquela noite. Enquanto circulava com a bandeja, oferecendo bebidas com um sorriso profissional que mal escondia o nó na garganta, seus olhos eram atraídos para além do salão principal. Era um corredor lateral, mais escuro que o resto da casa, quase como se tivesse sido deixado de lado na distribuição da luz e do brilho da festa. O som da música e das conversas parecia morrer ali na entrada, criando um bolsão de silêncio inesperado. Lia sabia que não devia se afastar, que as ordens eram claras, manter-se na área de serviço, ser eficiente, invisível. Mas algo a puxava naquela direção. Não era curiosidade comum, era mais forte, quase uma força magnética, um chamado silencioso que ela não conseguia ignorar. Discretamente, aproveitando um momento em que ninguém parecia prestar atenção, ela desviou seu caminho. Seus sapatos de sola macia mal faziam barulho no chão de mármore frio enquanto ela adentrava aquele espaço mais íntimo e esquecido da mansão. As paredes eram adornadas com quadros, retratos de pessoas com roupas antigas, olhares sérios, provavelmente ancestrais dos Andrade, testemunhas silenciosas de gerações de riqueza. Lia passava os olhos por eles, sentindo o peso da história daquela família. E então, no meio daqueles rostos desconhecidos e imponentes, algo a fez parar bruscamente. Ali, um pouco deslocada entre os retratos a óleo, estava a moldura preta, simples, discreta, e dentro dela, a foto. O coração de Lia deu um salto violento no peito, seguido por uma onda de frio que subiu pela espinha. Ela se aproximou, passo a passo, como se estivesse se aproximando de um fantasma. Os olhos fixos na imagem, a respiração suspensa, a garotinha de Maria Chiquinha e sorriso tímido. Não havia a menor sombra de dúvida. Era ela. Aquele rostinho redondo, os olhos grandes e curiosos. O jeito como segurava as mãozinhas juntas. Era uma foto de um tempo nebuloso. Uma infância da qual ela tinha pouquíssimas lembranças concretas. E certamente nenhuma imagem como aquela. O reconhecimento foi instantâneo, avassalador, e trouxe consigo uma avalanche de perguntas impossíveis. Como? Por quê? O que aquela foto dela, uma foto que nem seus pais adotivos tinham, estava fazendo ali pendurada na parede daquela mansão desconhecida, no meio dos retratos da poderosa família Andrade? O chão pareceu fugir sob seus pés. O mundo pareceu inclinar por um instante. Ali, parada naquele corredor silencioso, Lia sentiu uma mistura de pânico e confusão tão intensa que suas mãos começaram a tremer, quase derrubando a bandeja vazia. Ela olhou rapidamente por sobre o ombro, para a entrada do corredor, o coração martelando contra as costelas. Ninguém. Estava sozinha, mas a sensação de ter sido pega fazendo algo proibido era esmagadora, mesmo que não entendesse o quê. Aquele retrato era seu, mas ao mesmo tempo era um segredo que não lhe pertencia. Com um esforço enorme, ela se forçou a recuar, a dar as costas para aquela imagem impossível e voltar para o brilho e o barulho do salão. Precisava se recompor, voltar ao trabalho, fingir que nada tinha acontecido. Mas como? A imagem daquela garotinha, dela mesma, estava gravada a fogo em sua mente. Cada taça de champanhe que servia, cada sorriso forçado que dava aos convidados, era uma tortura. Sua cabeça não parava de rodar. Por quê? Quem colocou aquela foto ali?
Quem eram os Andrade para ter um registro tão íntimo de sua infância? Seus pais adotivos, os Costa, nunca mencionaram qualquer ligação com aquela gente, com aquele mundo. Eles teriam contado, não teriam? A dúvida começou a corroer suas certezas. Enquanto circulava, seus olhos agora escaneavam os rostos dos outros empregados com uma nova urgência. Tentou puxar conversa com o Sr. Jorge, o copeiro mais velho, um senhor de poucas palavras, que já devia ter visto de tudo naquela casa. "Trabalha aqui há muito tempo, Sr. Jorge?" Ela perguntou, tentando soar casual, enquanto recolhiam copos sujos. Ele murmurou "Tempo demais, menina", sem dar muita abertura. Lia hesitou, sem saber como perguntar sobre a foto, sem parecer louca ou levantar suspeitas. Desistiu. O risco era grande demais. A noite se arrastou, cada minuto mais longo que o anterior. A música, as risadas, tudo parecia distante, abafado pela confusão que tomava conta dela. Precisava de respostas, mas o medo a paralisava. Finalmente, a festa começou a esvaziar. Os convidados se despediam, o barulho diminuía. Era hora de limpar, guardar tudo, ir embora. Mas antes de ir para o vestiário trocar de roupa, seus pés a levaram de volta, quase por vontade própria, para aquele corredor silencioso. Precisava ver de novo, ter certeza de que não tinha imaginado. Chegou àquele ponto exato na parede, o coração aos pulos, esperando encontrar a moldura preta e o rosto familiar da infância. Mas não havia nada. A parede estava nua, lisa, apenas a marca sutil de onde um quadro estivera pendurado antes. A foto havia desaparecido. Lia ficou ali, parada, o sangue gelando nas veias. Não era imaginação. A foto existiu, e alguém a tinha tirado. Alguém sabia que ela tinha visto. Teria sido o Sr. Matias ou outra pessoa. O mistério se aprofundou, mas agora ganhava contornos sombrios. Aquilo não era só estranho, era perigoso. Alguém naquela casa estava escondendo algo, e agora parecia que sabiam que ela tinha tropeçado nesse segredo. O medo deu lugar a um arrepio gelado de perigo real. Voltar para casa naquela madrugada foi diferente de todas as outras vezes. O cansaço físico era o mesmo, talvez até maior, mas a mente de Lia estava em alerta máximo, repassando cada detalhe. A foto, o reconhecimento, o desaparecimento súbito. Aquele corredor vazio agora parecia gritar um aviso. Alguém não queria que aquela imagem fosse vista, e esse alguém provavelmente sabia que ela tinha visto. O medo era real, palpável, mas junto com ele crescia uma determinação teimosa. Aquela foto não era um acaso. Era uma ponta solta de uma história que, de alguma forma, era dela. Ela não podia simplesmente ignorar. No dia seguinte, voltar para a mansão Andrade teve um peso diferente. Não era mais só um emprego. Era um campo de investigação disfarçado. Lia precisava ser mais cuidadosa do que nunca, observar tudo, ouvir mais do que falar. Seus olhos buscavam os funcionários mais antigos, aqueles que pareciam carregar o peso dos anos de serviço naquela casa nos ombros. Foi então que se lembrou de Dona Isabel, uma das camareiras. Uma senhora quieta, quase invisível, que sempre mantinha a cabeça baixa e fazia seu trabalho com uma eficiência silenciosa. Alguém que passava despercebida pelos patrões, mas que, justamente por isso, talvez tivesse visto e ouvido mais do que qualquer um. Lia esperou a oportunidade certa, um momento em que estivessem sozinhas na copa, enquanto Dona Isabel preparava um café. Dona Isabel, começou Lia, a voz cuidadosamente neutra. A senhora trabalha aqui há tanto tempo. Deve conhecer muitas histórias dessa família, não é? A senhora ergueu os olhos por um instante, um olhar cansado, mas perspicaz. Histórias boas e ruins, menina. Mais ruins, talvez, respondeu baixinho, voltando a se concentrar no café. O coração de Lia acelerou. Eu ouvi dizer, continuou, escolhendo as palavras com cuidado, algo sobre um acidente, muitos anos atrás. Com o irmão do Sr. Matias. Dona Isabel parou o que estava fazendo. O silêncio na pequena copa pareceu se intensificar. Ela olhou ao redor instintivamente antes de se virar para Lia, a expressão séria. Quem andou te contando essas coisas? A voz dela era um sussurro tenso.
Ninguém específico, só ouvi comentários. Lia mentiu, sentindo o rosto esquentar. Disseram que foi uma tragédia. Dona Isabel suspirou, um som pesado, cheio de memórias. Tragédia foi pouco, menina. O Sr. Ricardo, irmão mais novo do Sr. Matias, e a esposa dele, a Dona Clara, gente boa, sabe? Principalmente ela. Morreram na estrada, voltando de viagem. O carro saiu da pista, disseram. Ela fez uma pausa, os olhos perdidos em algum ponto do passado. Mas sempre teve gente que achou estranho. Tudo muito rápido, e o Sr. Matias assumiu tudo logo depois, como se já estivesse esperando. Lia prendeu a respiração. E eles não tinham uma filha? A pergunta saiu quase sem voz. Dona Isabel assentiu lentamente. Tinham. Uma menininha linda, pequena ainda, desapareceu na mesma época do acidente. A camareira baixou ainda mais a voz. Nunca acharam. Uns dizem que morreu junto, outros que foi levada, dada para adoção, sei lá. Ninguém nunca mais falou dela. Foi como se a menina tivesse sumido no ar junto com os pais. Naquele instante, o mundo de Lia desabou em silêncio. A foto, o acidente, a menina desaparecida. As peças se encaixavam com uma clareza brutal e aterrorizante. A garotinha da foto não era apenas ela. Era a filha órfã de Ricardo e Clara Andrade. A menina que sumiu. Será que seus pais adotivos, os Costa, sabiam? Será que eles a receberam depois daquela tragédia? E Sr. Matias, o tio, que assumiu tudo logo depois? A suspeita fria e horrível começou a tomar forma em sua mente. Aquilo não parecia mais só um segredo de família. Começava a parecer um crime muito bem calculado. E ela, Lia, era a prova viva que alguém tentou apagar. A revelação de Dona Isabel caiu sobre Lia como uma tonelada de tijolos. Cada palavra ecoava em sua mente, misturando-se à imagem daquela foto, a lembrança do corredor vazio, a figura fria do Sr. Matias Andrade, o irmão morto, a cunhada, a filha desaparecida, ela. A conexão era inegável e aterrorizante. Seu tio, o homem que herdou tudo, que comandava aquele império com mão de ferro, poderia ele ter? Não, a mente dela se recusava a completar o pensamento. Mas a semente da suspeita estava plantada e era venenosa. Trabalhar o resto daquele dia foi um exercício de autocontrole quase sobre-humano. Lia sentia os olhares sobre si, mesmo que fossem apenas fruto da sua própria paranoia crescente. Cada sombra parecia esconder alguém. Cada sussurro parecia ser sobre ela. Seus movimentos ficaram mais rígidos, seu sorriso mais forçado. Ela tentava se concentrar nas tarefas, recolher pratos, servir água, limpar mesas. Mas sua mente estava a milhas de distância, presa naquele passado trágico que agora parecia ser o seu. E, acima de tudo, ela evitava cruzar o caminho do Sr. Matias. A simples presença dele no mesmo ambiente fazia seu estômago revirar e suas mãos suarem frio. Mas era inevitável. No final da tarde, enquanto Lia levava uma pilha de toalhas limpas para a rouparia, ela virou um corredor e deu de cara com ele. Matias Andrade estava parado ali, perto de uma janela, observando o jardim com uma expressão indecifrável. Lia congelou por um instante, o coração na boca. Tentou recuar discretamente, mas ele se virou, seus olhos frios encontrando os dela imediatamente, como se estivesse esperando. Você, ele começou, a voz calma, quase entediada, o que a deixou ainda mais nervosa. É a nova garçonete, não é? Lia, certo? Sim, senhor. Lia Costa, respondeu ela, tentando manter a voz firme, odiando a forma como o sobrenome adotivo soou quase como uma mentira naquele momento. Ele a mediu dos pés à cabeça, um olhar lento, analítico, que parecia atravessá-la. Não havia hostilidade aberta, mas uma intensidade gelada que a fez sentir-se completamente exposta. Espero que esteja se adaptando bem. É uma casa grande, com muitas histórias. Ele fez uma pequena pausa, um sorriso mínimo e enigmático brincando em seus lábios. Mas o mais importante aqui, Lia, é a discrição. Fazer o seu trabalho, ver o necessário, ouvir menos ainda. Não gostamos de funcionários curiosos.
Pessoas curiosas costumam se meter em problemas. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Não era uma acusação direta, mas a mensagem era cristalina. Era um aviso. Ele sabia, suspeitava, que ela tinha visto a foto. Ou era apenas um lembrete padrão, mas que, dadas as circunstâncias, soava como uma ameaça direta. Lia engoliu em seco, o sangue pulsando nos ouvidos. Entendo, senhor. Sou muito discreta, conseguiu dizer, a voz um pouco trêmula. Matias Andrade apenas assentiu, um gesto curto, e desviou o olhar de volta para a janela, dispensando-a sem precisar dizer mais nada. Lia passou por ele rapidamente, quase correndo, sentindo os olhos dele queimando em suas costas. Não havia mais dúvida. Ela estava sendo observada. E o homem que talvez fosse seu tio, o homem que talvez tivesse orquestrado a morte de seus pais, sabia que ela estava ali. O perigo tinha um rosto, e acabara de lhe dar um aviso claro. A mansão Andrade não era apenas um lugar de segredos, era uma armadilha esperando para se fechar. O aviso velado de Matias Andrade gelou Lia até os ossos, mas também acendeu uma faísca de teimosia dentro dela. O medo estava lá, vibrando em cada nervo, mas agora misturado a uma raiva crescente e a uma necessidade visceral de saber a verdade. As histórias de Dona Isabel, a foto desaparecida, o olhar frio de Matias, tudo apontava para algo terrível, algo que tinha destruído sua família biológica e moldado sua vida inteira, sem que ela soubesse. Mas suspeitas e conversas sussurradas não eram nada contra um homem como ele. Matias era poderoso, influente. Ele poderia esmagar qualquer acusação sem provas, como se fosse um inseto. Lia percebeu com uma clareza dolorosa que precisava de algo concreto, algo irrefutável que pudesse trazer à luz o que quer que estivesse escondido nas sombras daquela mansão. Onde alguém como Matias guardaria seus segredos mais obscuros, documentos comprometedores, registros que pudessem incriminá-lo, certamente não estariam em arquivos comuns. Precisava ser um lugar seguro, pessoal, inacessível. Sua mente começou a trabalhar, repassando os detalhes da casa, as áreas restritas, os hábitos do patrão. Foi então que se lembrou do Sr. Jorge, o copeiro calado. Ele tinha hesitado antes, mas talvez, se ela insistisse, se mostrasse o quão desesperada estava. Valia a pena tentar. Esperou até o final do expediente, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora e a casa estava mais silenciosa. Encontrou o Sr. Jorge na copa, limpando meticulosamente a máquina de café, seu rosto marcado pela preocupação habitual. Lia respirou fundo. Sr. Jorge, começou a voz baixa, urgente. Preciso da sua ajuda, sei que é perigoso, mas aquela história do irmão do Sr. Matias, eu acho que a filha desaparecida sou eu. As palavras saíram num jorro, a confissão desesperada de quem não tem mais nada a perder. O copeiro parou, a mão imóvel sobre a máquina. Ele a encarou por um longo momento, seus olhos experientes lendo o pânico e a determinação no rosto dela. Ele não pareceu surpreso, apenas profundamente triste e apreensivo. Menina, eu te avisei para não mexer nisso, disse ele, a voz rouca. Essa gente, eles não brincam. Eu sei, mas eu preciso saber o que aconteceu. Preciso de provas. Ele não pode ter feito o que eu acho que ele fez e saído impune. Deve haver algum lugar, algum documento. Sr. Jorge suspirou pesadamente, olhando para a porta fechada da copa, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Provas, repetiu ele, quase para si mesmo. Se existe algo que ele não quis destruir ou não pôde, estaria no único lugar que ele confia. Ele se inclinou um pouco, a voz quase inaudível. O escritório particular dele, no fim do corredor da ala leste. Ninguém entra lá sem permissão expressa. Dizem que tem um cofre escondido atrás de um quadro ou algo assim. É lá que ele guarda o que realmente importa, o que não pode cair em mãos erradas. Um cofre. No escritório particular. O coração de Lia deu um salto. Era isso. O lugar mais provável para encontrar a verdade, mas também o mais perigoso. Entrar no santuário pessoal de Matias Andrade
era praticamente uma sentença de morte se fosse descoberta. O risco era imenso, quase insano. Como eu poderia entrar lá? Perguntou Lia, a mente já calculando as impossibilidades. Não poderia, menina. Não deve. Sr. Jorge respondeu com firmeza. Esqueça isso. Vá embora daqui enquanto pode. Mas Lia sabia que não podia. A informação sobre o cofre era a chave que ela precisava. O medo ainda estava lá, mas agora havia um alvo, um objetivo claro. Encontrar o que estava naquele cofre era sua única chance. Ela agradeceu ao Sr. Jorge com um olhar que transmitia mais do que palavras e saiu da copa, a decisão tomada. Precisaria observar Matias, aprender sua rotina, encontrar uma brecha, por menor que fosse. A busca por provas tinha um destino: o escritório particular e seu cofre secreto. O perigo era maior do que nunca, mas a verdade parecia pela primeira vez estar ao seu alcance. Os dias que se seguiram foram uma tortura de vigilância e paciência. Lia continuou seu trabalho na mansão, cada movimento calculado, cada palavra pesada. Ela observava Matias Andrade como uma sombra, mapeando seus horários, suas idas e vindas, procurando desesperadamente por uma brecha, um momento de vulnerabilidade na fortaleza que ele construíra ao redor de si e de seus segredos. A tensão era quase insuportável. Ela mal dormia, mal comia, vivendo à base de adrenalina e da imagem daquele cofre que prometia respostas. Sr. Jorge a olhava com preocupação, mas não dizia nada, talvez entendendo que a decisão de Lia já estava tomada. E então a oportunidade surgiu, quase como um presente do destino. Matias anunciou que faria uma viagem de negócios inesperada. Ficaria fora por 2 dias inteiros. 2 dias. Era a janela que Lia precisava. Na noite em que ele partiu, a mansão pareceu respirar um pouco mais aliviada. Mas para Lia, a calma era apenas a quietude antes da tempestade. Ela esperou até que a maioria dos funcionários tivesse se recolhido, até que os corredores estivessem vazios e o silêncio tomasse conta da casa. Seu coração batia tão forte que parecia querer rasgar o peito. Com passos que mal tocavam o chão, ela se dirigiu à ala leste, ao corredor que levava ao escritório particular de Matias. A porta estava trancada, como esperado. Mas Lia, nos seus dias de observação, notara onde a chave mestra de algumas áreas restritas era guardada. Um pequeno descuido da segurança, talvez. Com as mãos trêmulas, ela pegou a chave e girou a fechadura. O clique suave pareceu ecoar como um trovão no silêncio. Empurrou a porta e entrou. O escritório era exatamente como imaginara. Imponente, sombrio, cheirando a couro, madeira antiga e poder. Uma grande mesa de mogno dominava o centro, papéis organizados com precisão militar. Livros cobriam uma parede e na outra alguns quadros, de paisagens escuras. Seu olhar varreu o ambiente, procurando. Atrás da mesa, um dos quadros parecia ligeiramente desalinhado. Era ali. Com cuidado, ela o removeu. E lá estava ele, o cofre de aço, embutido na parede, frio e ameaçador. Agora vinha a parte mais difícil, a combinação. Sr. Jorge não sabia, apenas suspeitava que seria algo importante para Matias. Lia pensou no aviso dele, na obsessão de Matias pelo controle e na sugestão de Dona Isabel sobre como ele assumiu tudo logo depois do acidente. E se a data que ele nunca esqueceria fosse justamente aquela? A data da tragédia que lhe deu tudo. Com os dedos gelados e trêmulos, ela girou o disco, digitando os números do dia, mês e ano em que seus pais biológicos morreram. Um clique, 2, 3. Um último giro, silêncio. E então um claque metálico e seco quebrou. Atenção, o cofre estava aberto. Lia puxou a porta pesada, revelando o interior. Não havia dinheiro ou joias, apenas pastas, documentos, envelopes amarelados. Com o coração na garganta, ela começou a vasculhar. O que encontrou ali foi mais devastador do que qualquer pesadelo. Havia cópias de transferências bancárias suspeitas feitas pouco antes do acidente, registros de telefonemas, um relatório de um mecânico, arquivado e esquecido.
que mencionava uma adulteração nos freios do carro de Ricardo, convenientemente perdido na investigação oficial. Contratos que mostravam como Matias rapidamente consolidou o controle das empresas da família logo após a morte do irmão. Estava tudo ali, preto no branco. A ganância, a traição, o assassinato a sangue frio disfarçado de acidente. Matias havia matado o próprio irmão e a cunhada para tomar o poder e a fortuna. Mas a descoberta mais dolorosa ainda estava por vir. No fundo do cofre, quase escondido sob outras pastas, havia um pequeno envelope endereçado à minha querida Estrelinha. Era a caligrafia delicada de uma mulher. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, Lia o abriu. Dentro, uma carta curta escrita às pressas e uma pequena foto desbotada dela mesma, ainda mais nova do que a que vira no corredor. Minha Estrelinha Lia, começava a carta. Se um dia ler isto, saiba que o medo me consome. Seu tio, Matias. Ele não é quem parece. A escuridão nele, uma ambição que não conhece limites. Ricardo e eu tentamos nos proteger, te proteger, mas sinto que estamos ficando sem tempo. Se algo nos acontecer, não confie nele. Fuja. Viva sua vida longe daqui, longe dessa sombra. Saiba que você foi e sempre será a nossa luz, o nosso amor infinito. Com todo o meu coração, mamãe Clara. As lágrimas que Lia segurara até então explodiram. Um soluço escapou de seus lábios enquanto apertava a carta contra o peito. Sua mãe sabia. Ela sentia o perigo. Tentou avisar. A dor da perda, misturada à raiva impotente contra Matias e a confirmação brutal de seus piores medos, a deixou sem ar. Ali estava a prova final, não só do crime de Matias, mas do amor de uma mãe que ela mal conheceu. A verdade era mais terrível e mais dolorosa do que ela jamais poderia ter imaginado. E agora, ela tinha essa verdade em suas mãos trêmulas. Precisava sair dali, agora. Com a carta de sua mãe ainda quente nas mãos e as outras provas seguras dentro de um envelope maior que pegou na própria mesa de Matias, Lia se recompôs como pôde. As lágrimas ainda turvavam sua visão, mas a adrenalina e um senso de propósito urgente a impulsionavam. Ela fechou o cofre, colocou o quadro de volta no lugar, apagou qualquer vestígio de sua presença ali. Precisava sair, levar aqueles papéis para longe daquela casa amaldiçoada, expor Matias ao mundo. Mas ao girar a maçaneta para sair do escritório, ouviu vozes no corredor. Vozes que não deveriam estar ali. Um arrepio percorreu seu corpo. Seriam seguranças fazendo a ronda? Ou pior, ela prendeu a respiração, encostando o ouvido na madeira fria da porta. As vozes se aproximavam, e uma delas era inconfundível, carregada de irritação. Era Matias. Pânico puro a dominou. Como? Ele não deveria estar viajando? Teria voltado mais cedo? Desconfiado de algo? Não havia tempo para pensar. Olhou ao redor do escritório, desesperada por uma saída, uma rota de fuga. Não havia outra porta, apenas as janelas altas que davam para o jardim, uma queda considerável. Estava encurralada. A maçaneta do lado de fora girou. Lia recuou instintivamente para as sombras mais densas do cômodo, atrás de uma cortina pesada perto da estante, apertando o envelope contra o peito, o coração ameaçando explodir. A porta se abriu e Matias entrou, seguido por dois homens, altos e de aparência intimidadora. Ele parecia furioso, falando ao telefone. Não me importa o que disseram, eu quero vigilância total. Algo não está certo aqui. Ele desligou bruscamente e se virou para os homens. Verifiquem tudo. Quero saber quem andou bisbilhotando. Lia mal respirava. Sabia que era questão de segundos até que a encontrassem. Os homens começaram a inspecionar o escritório. Um deles se aproximou da janela onde ela estava escondida. Foi quando, da porta ainda entreaberta, surgiu uma figura inesperada. Era o Sr. Jorge. Senhor Andrade, chamou ele, a voz soando surpreendentemente calma, embora Lia pudesse sentir a tensão por baixo. Desculpe interromper, mas houve um pequeno incidente na cozinha. Um vazamento. Parece sério. Achei melhor avisá-lo imediatamente. Matias se virou, a irritação estampada no rosto. Vazamento?
Agora? Que incompetência! Ele hesitou por um instante, o olhar passando rapidamente pelo escritório, como se sentisse que algo estava errado, mas a urgência na voz de Jorge pareceu convencê-lo. Resolvam isso, e vocês? Disse aos seguranças. Continuem verificando. Quero esta casa revirada, se preciso. Enquanto Matias saía apressado do escritório, seguido por um dos seguranças, Sr. Jorge permaneceu parado na porta por um segundo crucial. Seu olhar encontrou o de Lia escondida atrás da cortina. Ele fez um movimento quase imperceptível, com a cabeça na direção oposta à que Matias seguira. Um sinal claro. O outro segurança ainda estava no escritório, perto da mesa, de costas para ela. Era agora ou nunca. Aproveitando a distração criada por Jorge, Lia deslizou para fora do esconderijo, o mais silenciosamente possível. Sr. Jorge se moveu sutilmente, bloqueando a visão do segurança por um instante precioso. Lia passou por ele como um raio, saindo do escritório e disparando pelo corredor na direção indicada. Ela ouviu um grito de surpresa do segurança lá dentro, seguido por passos apressados atrás dela. "Corre, menina! Não para!" A voz de Jorge soou baixa e urgente atrás dela, antes que ela o ouvisse confrontar o segurança que a perseguia, ganhando-lhe mais tempo. Lia correu como nunca tinha corrido na vida, pelos corredores labirínticos da mansão, usando atalhos que aprendera nos meses de trabalho, o som de seus próprios passos e de seus perseguidores ecoando atrás dela. O envelope com as provas parecia pesar 1 tonelada, mas também era sua única arma, sua única esperança. Precisava sair dali e encontrar ajuda. Sr. Jorge, o copeiro quieto e preocupado, tinha acabado de se tornar seu aliado mais inesperado, arriscando tudo para lhe dar uma chance. Ela não podia desperdiçá-la. A fuga desesperada tinha começado. Correr pelos jardins escuros da mansão Andrade foi como atravessar um campo minado de sombras e medo. Cada arbusto parecia esconder um perseguidor. Cada som da noite era um alarme em potencial. Lia não ousou olhar para trás. Sabia que os homens de Matias estavam vindo. Sabia que Sr. Jorge provavelmente estava em apuros por tê-la ajudado. Mas parar significava perder tudo. Significava que o sacrifício dele teria sido em vão. Ela só pensava em alcançar os portões, em ganhar a rua, em desaparecer na cidade antes que a alcançassem. Conseguiu. Chegou à rua ofegante, o peito ardendo, as pernas bambas. Olhou em volta, procurando um táxi, um ônibus, qualquer coisa. Viu um carro parado do outro lado da rua, luzes apagadas. Por um momento o pânico a atingiu. Seria mais gente de Matias? Mas então a porta se abriu e uma voz a chamou, baixa e urgente. Era um jornalista. Um contato que Sr. Jorge, prevendo o pior, havia conseguido discretamente dias antes. Alguém conhecido por sua coragem e por não se intimidar com os poderosos. Ele tinha instruído Lia a procurá-lo caso tudo desse errado. "Rápido, entra!" disse o homem, abrindo a porta traseira. Lia não hesitou. Entrou no carro jogando-se no banco ainda tremendo, agarrada ao envelope como se sua vida dependesse daquilo. E dependia. "Aqui está", ela ofegou entregando os documentos. Tudo. A verdade sobre Matias Andrade. O acidente. Meus pais. O jornalista pegou o envelope, o olhar sério e concentrado. "Eu sei, Sr. Jorge me preparou. Você está segura agora. Vamos tirar isso daqui e garantir que o mundo saiba." Enquanto o carro arrancava, deixando para trás a silhueta imponente e sinistra da mansão, Lia sentiu uma onda de exaustão e um alívio tênue. Tinha conseguido. As provas estavam a caminho. Mas a preocupação com o Sr. Jorge e o medo da retaliação de Matias ainda a consumiam. O que aconteceu nas horas e dias seguintes foi um turbilhão. O jornalista agiu rápido. As informações vazaram, primeiro como um gotejar, depois como uma avalanche. Documentos, extratos bancários, a carta de Clara, o relatório do mecânico, tudo veio à tona. A história explodiu na mídia. O nome Andrade, antes sinônimo de sucesso e respeito, tornou-se da noite para o dia associado a assassinato, fraude e uma crueldade inimaginável. A reação pública foi imediata e avassaladora. Protestos se formaram em frente à mansão e,
As empresas Andrade. A polícia, pressionada pela opinião pública e pelas evidências inegáveis, agiu. Matias Andrade, o intocável patriarca, foi detido para interrogatório. Imagens dele sendo levado em um carro de polícia, o rosto antes impassível, agora uma máscara de fúria contida, rodaram o país. A queda foi rápida e brutal. Seus advogados tentaram abafar o caso, alegar insanidade, forjar álibis, mas as provas eram sólidas demais. A história de Lia e a coragem de Sr. Jorge, que, para alívio de Lia, conseguiu se esconder e depois testemunhou contra Matias, eram convincentes. O império construído sobre mentiras e sangue começou a ruir. Contas foram congeladas, parceiros de negócios se afastaram, o castelo de cartas desmoronou. Para Lia, assistir a tudo de um lugar seguro, vendo a justiça finalmente alcançar o homem que destruiu sua família, trouxe uma sensação complexa. Havia a satisfação da vingança cumprida, a validação de sua luta, mas não havia alegria. Apenas um vazio imenso deixado pela dor e pela perda. E a constatação de que, mesmo com Matias atrás das grades, seu passado ainda estava cheio de peças faltando. A justiça chegara tardia e dolorosa, mas a história dela ainda não estava completa. Enquanto as manchetes gritavam a queda de Matias Andrade e o império dele desmoronava sob o peso das revelações, Lia tentava encontrar algum tipo de paz. Estava segura, escondida na casa de uma amiga distante, acompanhando tudo pela televisão e pela internet. A justiça estava sendo feita, o monstro estava enjaulado, mas a sensação de vitória era oca. A imagem de seus pais biológicos, Ricardo e Clara, pairava em sua mente. Jovens, sorridentes em fotos antigas que Sr. Jorge conseguira recuperar, vítimas de uma ganância brutal. E havia a carta de sua mãe, um testamento de amor e medo que Lia relia todas as noites, as lágrimas molhando o papel amarelado. Foi numa dessas noites de vigília e melancolia que seu telefone tocou. Era Sr. Jorge. Desde que Matias fora preso, ele estava colaborando com as investigações, fornecendo detalhes internos cruciais. Sua voz soou cansada, mas havia uma nota estranha, uma hesitação que fez o coração de Lia dar um salto de apreensão. Lia, menina, preciso te contar uma coisa, ele começou, a voz baixa. Algo que eu não tinha certeza, que talvez seja só loucura minha, mas depois de tudo isso... O que foi, Sr. Jorge? Aconteceu alguma coisa? Não comigo, é sobre os documentos do cofre. E sobre algo que ouvi Matias dizer. Muitos anos atrás, logo depois do acidente. Na época não fez sentido, achei que tinha entendido errado. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Ele falava com um dos médicos da família, muito irritado. Falava sobre complicações inesperadas e arranjos discretos para a sua mãe, Clara. Lia franziu a testa. Arranjos? Mas ela morreu no acidente com meu pai. É o que todos sempre disseram, menina. É o que estava nos registros oficiais que Matias providenciou. Mas eu estava ajudando os investigadores a organizar aqueles papéis do cofre, os mais antigos, e encontrei uns pagamentos mensais recorrentes, muito altos para uma clínica. Uma clínica afastada, especializada em pacientes com problemas neurológicos, amnésia, gente que a família quer manter isolada. O sangue de Lia gelou. Uma clínica? Mas por quê? Para quem? Os pagamentos começaram logo depois do acidente, Lia, e não eram para despesas funerárias. Eram para cuidados de longo prazo, e o nome no descritivo interno, quase codificado, era C.A. C.A. Clara Andrade. O telefone quase caiu da mão de Lia. Sua mente girou violentamente. Não, impossível. Sua mãe estava morta. Todos diziam. A dor da perda era uma constante em sua vida, desde que entendera sua história. Mas os pagamentos, a clínica, as palavras de Matias sobre complicações inesperadas e arranjos discretos. Senhor Jorge, você está dizendo que minha mãe, ela pode não ter morrido? A pergunta saiu num sussurro embargado, quase com medo da resposta. Eu não sei, Lia. Eu juro que não sei. Pode não ser nada.
Mas, e se não for? E se Matias por algum motivo não conseguiu, ou não quis, que ela morresse também? E se ele a escondeu? Uma testemunha inconveniente, talvez com a memória afetada pelo acidente? A possibilidade era tão absurda, tão inacreditável, que Lia sentiu o chão desaparecer sob seus pés novamente. Depois de descobrir a verdade sobre seu pai, sobre seu tio, sobre si mesma. Agora isso. A ideia de que sua mãe pudesse estar viva em algum lugar, escondida por anos, talvez sem memória, talvez sofrendo, era uma reviravolta cruel e quase insuportável. Mas no fundo do poço de choque e confusão, uma minúscula, teimosa e aterrorizante faísca de esperança começou a tremer. E se? E se houvesse uma chance, por menor que fosse, de encontrar Clara? A queda de Matias não era o fim da história. Era talvez apenas o começo de uma busca ainda mais profunda e dolorosa. A possibilidade de que sua mãe, Clara, pudesse estar viva, lançou Lia em um estado de agitação febril. O sono desapareceu completamente, substituído por uma mistura torturante de esperança e medo. Ela e Sr. Jorge passaram os dias seguintes investigando freneticamente a clínica mencionada nos documentos. Era um lugar real, isolado em uma região montanhosa a algumas horas da cidade, conhecido por sua discrição e por acolher pacientes cujas famílias preferiam mantê-los longe dos olhos do público. Cada pequena confirmação, um endereço, um número de telefone, um registro vago de uma paciente internada há muitos anos com as iniciais CA, alimentava a chama trêmula de esperança, mas também aumentava a ansiedade de Lia. E se a encontrasse, como ela estaria? Se lembraria dela e se não lembrasse? Finalmente, não aguentando mais esperar, decidiram ir até lá. A viagem foi tensa, feita em silêncio quase absoluto. Senhor, Jorge dirigia com o semblante preocupado, enquanto Lia olhava pela janela, o coração batendo descompassado, as mãos suando frio. A cada quilômetro que venciam, a realidade daquele encontro iminente se tornava mais palpável e assustadora. A clínica era ainda mais isolada do que parecia nos mapas. Um prédio antigo, cercado por muros altos e um jardim bem cuidado, mas com um ar de tristeza e esquecimento. Ao entrarem na recepção, um silêncio quase hospitalar os envolveu. Senhor. Jorge, usando um pouco da antiga influência que ainda possuía e alguns contatos feitos durante a investigação, conseguiu permissão para visitar CA e alegando ser um antigo amigo da família com notícias importantes. Uma enfermeira de rosto impassível os guiou por corredores longos e silenciosos, com portas fechadas que pareciam guardar histórias de solidão. O coração de Lia martelava, tão forte contra as costelas que ela temia que fosse parar. Finalmente, a enfermeira parou diante de uma porta no final de um corredor mais afastado. Ela está aqui. Às vezes fica um pouco confusa, tenham paciência. A enfermeira abriu a porta e se afastou. Lia respirou fundo, trocou um olhar apreensivo com o Sr. Jorge e entrou. O quarto era simples, limpo, com uma janela que dava para o jardim. Sentada em uma poltrona perto da janela, de costas para a porta, estava uma mulher. Seus cabelos, antes escuros nas fotos antigas, agora eram quase totalmente grisalhos, presos de forma simples. Ela parecia frágil, absorta em seus pensamentos, olhando para o verde lá fora. Clara? A voz de Lia saiu embargada, um sussurro hesitante. A mulher se virou lentamente. Seu rosto era mais velho, marcado pelo tempo e talvez pelo sofrimento. Mas os traços, os olhos, eram inconfundivelmente os mesmos da mulher da carta, da mãe que Lia só conhecia por histórias e uma foto desbotada. Havia uma névoa no olhar dela, uma distância que partiu o coração de Lia. Não houve reconhecimento imediato. Lia se aproximou devagar, o coração apertado de dor e expectativa. Sou eu, Lia, disse ela, a voz tremendo. Sua filha. Clara a encarou, a testa franzida levemente, como se tentasse encaixar aquela informação em algum lugar perdido de sua mente. Seus olhos vagaram pelo rosto de Lia, uma busca silenciosa. Por um momento terrível, Lia pensou que Sr. Jorge estava certo,
que a memória se fora para sempre. Mas então algo piscou nos olhos de Clara, uma faísca, uma lembrança remota lutando para vir à superfície. Seus lábios se moveram formando uma palavra quase inaudível. Lia... E então, mais forte, com uma incredulidade crescente. Minha estrelinha! As lágrimas que Lia vinha segurando transbordaram. Ela caiu de joelhos ao lado da poltrona, pegando as mãos da mãe entre as suas. Sim, mãe, sou eu! Eu te encontrei! Lágrimas também começaram a rolar pelo rosto de Clara, lentas, silenciosas, enquanto ela tocava o rosto de Lia com as mãos trêmulas, como se precisasse ter certeza de que era real. Você cresceu, sussurrou ela, a voz embargada. Eu pensei, por tanto tempo... As frases eram fragmentadas, a memória ainda lutando contra a névoa, mas o reconhecimento estava ali inegável no fundo daqueles olhos. O abraço que se seguiu foi hesitante no início, depois apertado, desesperado. Um abraço que carregava décadas de ausência, de dor, de perguntas sem resposta. Não era um final de conto de fadas. A estrada para a recuperação de Clara seria longa e incerta. Mas ali, naquele quarto silencioso de clínica, entre a esperança frágil e a dura realidade, Lia finalmente reencontrou sua mãe. Um reencontro que parecia impossível, nascido das cinzas da tragédia e da mentira, mas que abria pela primeira vez a porta para um futuro onde a verdade e o amor poderiam talvez começar a curar as feridas do passado. Aquele reencontro, na clínica, foi apenas o primeiro passo em uma jornada longa e delicada. Tirar Clara daquele isolamento não foi simples. Anos de medicação controlada por Matias e o trauma do acidente haviam deixado marcas profundas. A memória de Clara vinha em ondas, às vezes clara como cristal, em outros momentos nebulosa e confusa. Havia dias em que ela reconhecia Lia instantaneamente, contando fragmentos de histórias sobre Ricardo, sobre a infância de Lia, sobre seus medos em relação a Matias. Em outros, ela se retraía, perdida em um passado fragmentado, olhando para Lia como se fosse uma estranha gentil. Lia, com a ajuda incansável de Sr. Jorge, e agora com o apoio cauteloso dos médicos, que não estavam mais sob a influência de Matias, dedicou-se inteiramente à mãe. Mudou-se para um apartamento pequeno perto da nova clínica, para onde Clara foi transferida. Um lugar mais humano, focado em recuperação e terapia. Pacientemente, Lia mostrava fotos antigas, contava histórias que ela mesma estava aprendendo sobre seus pais biológicos. Simplesmente sentava ao lado dela, em silêncio, quando as palavras falhavam. Era um processo lento, por vezes frustrante, mas cada pequeno vislumbre da verdadeira Clara, da mãe amorosa por trás da névoa, era uma vitória que renovava as forças de Lia. Uma das partes mais difíceis foi contar tudo aos seus pais adotivos, Sr. Alberto e Dona Elza Costa. Eles ficaram chocados, magoados, por não terem desconfiado de nada na época da adoção, que fora arranjada discretamente por intermediários, sem que soubessem a real origem de Lia. Mas, acima de tudo, sentiram uma compaixão imensa por Lia e por Clara. Não houve ciúmes ou ressentimento, apenas um amor incondicional que se expandiu para acolher aquela nova e complexa realidade. Eles visitavam Clara com Lia, levando seu carinho simples e genuíno, ajudando a criar uma ponte entre o passado perdido e o presente incerto. Ver o amor dos Costa por Lia, mesmo sabendo de tudo, pareceu ajudar Clara a ancorar algumas de suas memórias mais recentes, a entender a rede de afeto que havia protegido sua filha durante sua ausência forçada. Enquanto Clara lentamente recuperava pedaços de si mesma, Lia tomava decisões importantes sobre seu próprio futuro. A justiça seguia seu curso contra Matias, e advogados surgiram oferecendo ajuda para que Lia reivindicasse a herança dos Andrade, a fortuna que era de seu pai por direito. Mas Lia recusou. Aquele dinheiro estava manchado de sangue e mentiras. O nome Andrade para ela era sinônimo de dor e escuridão. Ela não queria nada daquilo. Sua herança verdadeira era a carta de sua mãe, o amor redescoberto,
a força que encontrou em si mesma para desvendar a verdade. Ela decidiu ressignificar seu passado. Não era mais a garçonete assombrada por uma foto misteriosa, nem a herdeira, perdida de uma fortuna amaldiçoada. Era Lia Costa Andrade, a filha de Clara e Ricardo, criada com amor por Elsa e Alberto, uma mulher que sobreviveu e lutou pela verdade. Escolheu uma vida simples, talvez voltando a estudar, talvez abrindo um pequeno negócio com a ajuda dos Costa e de Sr. Jorge, que se tornara uma figura paterna inesperada. O importante era construir um futuro baseado nos valores que realmente importavam: honestidade, amor, resiliência. A jornada de cura ainda estava longe do fim, tanto para Lia quanto para Clara. Havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, mas agora elas não estavam mais sozinhas. Tinham uma a outra, tinham o apoio dos Costa, a lealdade de Sr. Jorge. O passado sombrio dos Andrade não definiria mais seus destinos. Elas estavam juntas, começando a escrever um novo capítulo, onde a luz, por mais frágil que fosse, no início, finalmente começava a vencer a escuridão. E assim a jornada de Lia, que começou com o choque de uma fotografia impossível em uma mansão fria e cheia de segredos, encontrou um novo começo. Um começo construído não sobre a riqueza manchada de sangue dos Andrade, mas sobre a verdade reconquistada, por mais dolorosa que fosse, e sobre os laços de amor que nem a mais cruel das tramas conseguiu destruir completamente. A imagem daquela garotinha na moldura preta já não era um fantasma assustador, mas um lembrete da força que ela nem sabia que possuía, a força para questionar, para investigar, para lutar mesmo quando tudo parecia perdido. A história dela nos mostra que o passado, por mais sombrio e manipulado que seja, não precisa definir quem somos. Mostra a resiliência do espírito humano diante da adversidade, a coragem que pode surgir do medo mais profundo. Mostra que a família vai muito além dos laços de sangue. Está no amor incondicional dos pais adotivos, na lealdade inesperada de um copeiro, na reconexão frágil, mas real, com uma mãe perdida e reencontrada. A queda de Matias Andrade não foi apenas a queda de um homem poderoso. Foi a prova de que a verdade, mesmo que demore, mesmo que custe caro, tem um poder imenso de desmascarar a mentira e trazer alguma forma de justiça. Lia e Clara têm um longo caminho pela frente, um caminho de cura, de redescoberta mútua, de aprender a viver com as cicatrizes. Mas agora elas caminham juntas, sob a luz do sol, não mais nas sombras daquela mansão. E você? O que achou da incrível jornada da Lia? Já imaginou descobrir um segredo assim sobre o seu próprio passado? Conta pra gente aqui nos comentários o que mais te tocou nessa história. Queremos muito saber a sua opinião. Se essa história te emocionou, te chocou ou te fez refletir, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma história impactante como essa. A sua interação ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença. Até a próxima!